Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo. Vamos dar início a mais uma aula, com a graça de Deus, falando sobre esse tema tão importante, né, meninas e meninos, que é o pecado. Pecado e seus efeitos, tudo que ele fez conosco, tudo que ele faz conosco, tudo que ele fará conosco se nós não nos arrependermos e nos livrarmos das amarras do pecado. Não é verdade? Quero começar com uma oração e a gente vai entrar na apostila. Pai, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, acessar as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada, esse livro extraordinário, esse livro dos céus, escrito, inspirado pelo próprio Deus. Ah, como é bom, Senhor, poder ter acesso a ele, poder conhecer a mente do Todo-Poderoso, do nosso Pai, Senhor, e poder sermos ministrados pelo Espírito Santo, Pai. Como já falamos, a Bíblia Sagrada é o único livro no mundo em que nós lemos e o autor está do nosso lado, nos explicando, nos ensinando. Então, Espírito Santo, acessaremos as Escrituras, as Bíblias Sagradas, e por isso não abrimos mão do Teu ensino nessa manhã, e que o nosso coração possa ser cheio de tudo que a Tua Palavra nos enche, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Palavra de Deus, né? É maravilhosa. Mas já... Primeira coisa que antes de entrar na apostila, Carol, você vai ler aí pra gente, eu queria trabalhar uma coisa com vocês, que é importante a gente entender o que o pecado faz com a gente, o que o pecado fez com a humanidade e o que Cristo desfez com o seu sangue que nos purifica de todo o pecado, tá? Então, vocês bem sabem, o pecado entrou no mundo, né? Entrou no mundo, no planeta, através de Adão e Eva, mas ele foi gerado, o primeiro pecador foi quem? Satanás. Nós já vimos na lição anterior que perfeito eras em teus caminhos, a Bíblia vai dizer, falando do Lúcifer, um ser de luz, até que achou-se iniquidade dentro de ti, no próprio coração dele. O coração é a fonte de tudo, é a fonte de vida e de morte. E a iniquidade achou-se no coração dele, ele mesmo num ambiente clean, um ambiente puro, perfeito, que eram os céus, ele conseguiu dentro dele dar vazão à iniquidade. Ele teve ciúmes, invejas, ele corrompeu o seu coração e quis ser igual a Deus. Curiosamente, quando ele é destituído, né, o Senhor expulsa ele e 1/3 dos anjos junto com ele, porque em pouco tempo ele já tinha contaminado 1/3 dos seres celestiais. O Senhor expulsa dos céus, cria o inferno para os anjos e demônios, né? Os anjos decaídos e demônios. O inferno não foi criado para mim e para você, embora os que optam por negar a Cristo é para lá que estão caminhando, mas não porque o Senhor fez para os seres humanos, fez para os anjos e demônios caídos. Porém, todos que não querem, que não aceitam a dádiva de Deus, que é Cristo e a sua salvação, automaticamente optam para continuar nesse inferno. Porque isso que é o interessante. Não é que o homem sem Deus, Deus vem, você não me ama, então tá bom, então tu vai para o inferno. Não, na verdade, todo homem e mulher sem Deus já vive no inferno. É por isso que a gente expressa, volta e meia, eu assim, nossa, minha vida é um inferno. Você já ouviu essa expressão? Espero que você nunca tenha falado, se falou, nunca mais fale. Porque a vida, ela já é essa desgraça que a humanidade vive, decaída, é uma vida infernal. A Bíblia trata de dimensões, pelo menos 5 dimensões que a Bíblia chama de inferno, uma diferente da outra. Isso aí a gente pode ver mais à frente, tá? Mas uma das dimensões que a Bíblia fala de inferno é isso que a gente vive aqui, entendeu? Então não é que Deus
está mandando as pessoas que não aceitam a Cristo para o inferno. Não, na verdade Deus está libertando do inferno existencial as pessoas que o aceitarem como Senhor e Salvador da sua vida. Entendeu? Então, onde entra o pecado aí? Porque aí, o pecado são as amarras, os grilhões que nos prendem no inferno. Por isso que por si só o homem não consegue se salvar. Ele pode fazer boas obras, ele pode ser caridoso, pode ser bonzinho. Aos nossos olhos a gente pode olhar e falar assim, ele é um fofo, esse cara merece o céu. Só que o céu não é nosso. O céu é do Senhor. E Ele sonda os corações. Ele sabe a real motivação de cada ato, de cada gesto. E a própria Bíblia diz que os nossos atos de bondade são como trapo de imundícia. São como o pano que era usado pelas mulheres nos seus dias de mocinha. A Bíblia diz que as nossas obras de bondade são como elas, porque estão imersas, estão embanhadas de interesse, sabe? São corruptas, não são puras. E só quem pode transformar o nosso coração para que a gente comece realmente a fazer obras de justiça, obras que glorifiquem a Deus, é se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, porque é Ele quem gera em nós. A Bíblia diz que é Deus quem gera em nós o querer e o fazer. Olha só. A gente já leu aqui aquele texto de 1 Coríntios que fala do amor, que o amor é todo o nosso ato de bondade, coisas extraordinárias como vender o nosso bem, dar aos pobres, ou morrer por alguém. Se não tiver amor, de nada vale, porque o ato mais nobre, mais lindo do mundo, se não for embanhado de amor, que o amor que é gerado através de Cristo em nós, não serve de nada. Olha só como é que é forte esse entendimento. Isso tem que entrar na nossa mente. Então, o pecado, Rafael, o que aconteceu? O pecado, ele nos aprisionou desde a queda de Adão e Eva. Ele nos aprisionou. Ele nos tornou ali com algemas invisíveis. E o nosso destino é de inferno a inferno, do inferno existencial para o inferno eterno. Mas graças ao bom Deus que enviou seu Filho, pagou o nosso preço do nosso pecado na cruz, venceu a morte e o inferno, e aí o seu sangue nos purificou de todo o pecado. E agora nós podemos resistir ao pecado. Que é aqui que eu queria chegar. Sem Cristo, você e eu não conseguimos resistir ao pecado. É isso que é a chave. Todo o esforço do mundo para não pecar não é o suficiente para evitar que pecamos. Sabe por quê? Porque quem influencia-nos, quem nos tenta a pecar é o diabo. E ele é muito, mas muito superior a nós em inteligência, em estratégia, em maldade. Tá entendendo? O diabo, ele é muito mais astuto do que nós. Nós sozinhos não conseguimos resistir às tentações do diabo. Ele conhece os nossos interesses, as nossas fragilidades. Você pode um dia conseguir segurar a onda ali, não vou cair nessa tentação, que seja um vício, que seja uma pornografia, qual a tentação que seja, uma mentira, uma ira, não, e você ali treinar a sua mente para resistir. Talvez você consiga treinar a sua mente, se condicionar a ser um disciplinado, não você mais ser um procrastinador, não vou pecar, eu vou ser disciplinado. Aqui daria um treinamento, mas daqui a pouco ele vai arrumar um jeito e vai te atacar, e ele vai achar uma brecha. E ele vai conseguir fazer com que você peque. Porque no fundo todos nós somos escravos do pecado. Só que não nós mais, porque Cristo nos libertou. E aí o que Cristo nos libertou, Larissa? A partir de hoje então eu não peco mais, porque agora eu não sou mais escravo do pecado, não. Só que agora você tem a opção de não pecar. Agora você tem força para resistir o pecado todos os dias. Porque o Espírito Santo dentro de nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a grande diferença. Cristo em nós nos deu a possibilidade de agora sermos mais fortes que as nossas tentações. Resistimos ao diabo.
A Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos a sua vida a Deus e resisti ao diabo. Aí o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Hoje, com Cristo e submetendo a nossa vida a Deus, eu e você podemos vencer qualquer tentação e qualquer pecado. Por isso que nós temos que levar uma vida em santidade, buscando obedecer a Deus, porque é Ele quem sabe os caminhos de vencer o pecado. Porque a Bíblia diz que Cristo foi tentado em tudo, muito mais do que nós. Em tudo Ele foi tentado, mas não pecou. Muito bem, Duda. Duda está com o versículo na ponta da língua. Nossa mais nova aluna, Duda. Palmas para Duda. Entendeu? E isso, entendeu, Rafael? Você precisa entender. O pecado não é mais o seu Senhor. Ele pode sim ocorrer na sua vida se você resolver prontamente desobedecer a Deus e a sua palavra. Por isso que as Escrituras nos orientam, nos guiam a viver uma vida santa, uma vida sem pecado, porque ao debruçarmos sobre as Escrituras e essas palavras entrarem no nosso coração e fazerem sentido, é assim que vence o pecado. Tem uma música muito legal que eu aprendi lá nos Legendários, e talvez você já conhecesse, eu conheci Legendário, que diz assim, ó: é assim que eu luto minhas guerras. Já ouviram? É assim que eu luto minhas guerras. É como? Em oração e sujeição à palavra de Deus e ao seu Espírito. Assim a gente luta as nossas guerras e vence toda a nossa tentação. Amém, irmãos? Então, aprendam isso. Sem Cristo, impossível não pecar. Escravo do pecado. Após Cristo, Ele nos regenerou, nos justificou, nos lavou, nos limpou com o seu sangue e seu sacrifício. Agora nós temos o Espírito Santo de nós que nos fortalece a não pecar mais. Mas para isso nós temos o quê? Que nos submetermos ao Espírito, nos submetermos a Deus. E aí sim o diabo fugirá de nós. Amém? Vamos avançar um pouquinho então aqui agora na apostila. Carol, vamos lá, nós paramos em consequência do nosso pecado. Consequência do nosso pecado. Lê alto, por favor, para pegar bem o som ali. Para a galera do online. Tem uma bênção, tem uma galera boa no online nos acompanhando. Sejam abençoados pela palavra de Deus e pelos nossos estudos. Vai lá, Carol. A Bíblia nos ensina em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E ainda em Tiago 1:15 que o pecado sendo consumado gera a morte. O que quer dizer que desde o dia em que eu e você decidimos cometer o nosso primeiro pecado, que morremos naquele mesmo dia e hora. Mas então você pergunta, como isso pode ser possível se estou aqui bem vivinho, gozando de plena saúde? Bem, nas Escrituras Sagradas a palavra morte não significa necessariamente extinção e destruição, aniquilamento, e sim separação, desunião e afastamento. Assim, quando uma pessoa morre, não está deixando de existir como indivíduo, e sim tendo separado a sua parte espiritual, o espírito, de sua parte material, o corpo. Eclesiastes 12:7. Por favor, Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará como pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Muito bom. Então há uma separação na morte. O corpo volte ao pó da terra, vai ser ali consumido pelas bactérias, né? Em pouco tempo não sobra mais nada, só sobra o esqueleto, que também depois de alguns anos tem esqueleto, mas o espírito volta a Deus. Então a morte é uma separação, não é uma extinção total, tá? Vamos avançar, Carol. Quando pecamos contra o Senhor Deus, acontece a mesma coisa, só que no plano espiritual. Deus é a fonte de toda a vida no universo. E através do nosso espírito mantemos com Ele comunhão. Uma vez que venhamos a pecar contra a sua pessoa, interrompemos o fluxo de sua vida em nossa vida e imediatamente morremos, entrando em estado de degradação espiritual. Gênesis 2:7. Sueli, por favor. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Muito Tiago bom. 2:26.
Rafael, por favor. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então o que a gente vê aqui? Que essa morte que Gênesis vai retratar não foi uma morte no ato, porque Adão e Eva continuam ali, tendo filhos, foi expulso do jardim, a gente sabe, mas eles não morreram na hora. Por quê? Porque é uma morte espiritual. Ele morreu espiritualmente. E o que é morrer espiritualmente? Morrer espiritualmente é se separar da fonte de toda a vida espiritual, que é o próprio Deus. Então a Bíblia nos ensina que diariamente Deus visitava Adão, o homem e a mulher, e caminhava com eles. E ali tinha uma relação com eles, de amizade, uma relação paterna, porque Deus é Pai. Nós aprendemos isso em Cristo. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E ali, o grande sonho de Deus e projeto de Deus é ter uma grande família. E aí o que acontece? O pecado vem. Ele morreu? Não, ele não morreu. Mas ele perdeu essa comunhão com Deus. Ele não mais comungava com Deus. Ele foi expulso do jardim e Deus não mais o visitava todas as tardes. Então essa foi a morte do homem, uma morte espiritual. Morte essa que também afetou a físico. Por quê? Porque o homem, ele tinha acesso à árvore da vida no jardim do Éden. E a árvore da vida o fazia viver eternamente, fisicamente. Entendeu? O fruto da árvore da vida que havia no Éden, ao qual o homem foi expulso, era um fruto que dá acesso, que permite o homem viver eternamente, em comendo desse fruto. O interessante é que lá em Apocalipse, no fim de todas as coisas, novos céus, nova terra, a cidade gloriosa descerá, nós iremos morar com Cristo, e a Bíblia vai dizer que o que vai haver lá naquela praça? A árvore da vida. Por isso nós viveremos eternamente com Cristo, porque o acesso à árvore da vida que foi perdida com o pecado, e por isso, ao não comer desse fruto, o homem começou a sofrer os efeitos do tempo. E aí, você sabe que você está morrendo, eu sei que eu estou morrendo. Uma criança nasceu hoje, ela já está morrendo. Talvez ela morra daqui a 100 anos, mas ela já está morrendo. Porque todas as nossas células e o nosso corpo, ele não são para sempre. Entendeu? Então essa morte que aconteceu naquele dia foi espiritual. Mas a expulsão dele do jardim fez com que também ele, a um médio prazo, morresse também fisicamente. Entenderam? Sim. Então vamos avançar, por favor. Não podemos nos esquecer, porém, que o homem é uma triunidade constituída de corpo, alma e espírito. O que quer dizer que esta morte o atingirá também em toda a sua constituição, ou seja, ele morrerá fisicamente, não importando o tempo que venha a viver. Hebreus 9, 27. Rafael, por favor. Hebreus 9, 27. Sueli, por favor. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Calma aí. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma vez. É o destino de todos nós. Embora a morte seja dolorida, porque o plano de Deus nunca foi a morte, foi a vida. Deus não nos fez para morrer. A morte é o salário do pecado. A Bíblia vai dizer, o salário do pecado é a morte. O pecado de Adão fez com que todos nós agora nascemos, já sabemos que vamos morrer. Desceu esse decreto, ao homem está ordenado, decretado, morrer uma vez. Vindo depois disso o juízo. O juízo que vai determinar quem são os seus, quem os aceitou como Cristo Salvador. Aí esses se tornarão eternos em Cristo. Os que não aceitaram ao Cristo como seu Salvador morrerão definitivamente. Está entendendo? Então o homem está ordenado. Não adianta, o homem pode tentar fazer de tudo para tentar ser mais longevo, como a nossa ciência faz, né? Tentando viver 100 anos, já tem muitos anos centenários, eu tenho uma avó centenária, né, Larissa? Nós temos. Mas não adianta, ele vai morrer. Não adianta, vocês e eu vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Embora seja muito triste essa notícia, é um decreto do Senhor que vai acontecer. Mas tem uma boa notícia.
Você pode ser um ser eterno se você se render, entregar sua vida para Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, porque Ele nos dá a vida eterna, Ele nos faz nova criatura. Amém? Amém. Ele morrerá sentimentalmente, perdendo toda a vontade para realizar o bem. Romanos 7, 15 a 25. Ele morrerá sentimentalmente. Está falando da alma. Nós falamos do corpo, agora nós vamos falar da alma. Estamos falando dos os três que formam o homem: corpo, alma e espírito. Falamos do corpo, a alma está ordenada mesmo uma só vez, e agora falaremos da alma, ou da mente, ou dos sentimentos, que são palavras que definem isso aí. A Sueli vai ler esse texto um pouco mais longo, mas que é interessante. Presta atenção. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Um texto maravilhoso, depois vocês leem com calma ele, que mostra o apóstolo Paulo escrevendo de uma luta interna, dele querendo fazer o bem e não conseguindo, porque ele está morto sentimentalmente. As emoções, a alma, a mente dele não consegue fazer o que muitas das vezes ele quer, porque o pecado é mais forte do que ele. Mas ele conclui dizendo: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Consegue voltar nesse final aí, Sueli? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. A natureza humana nós somos escravos do pecado, mas a natureza divina, que é a natureza que Cristo oferece a todos nós, um novo nascimento, nós passamos a ser agora filhos de Deus, graças a Cristo, graças a Cristo. Então, essa morte que foi falada aqui dos sentimentos, é essa morte também que aconteceu com o decreto, com o advento do pecado. E tem a terceira morte, que é a espiritual. Carol, por favor. Ele morrerá espiritualmente, perdendo eternamente a capacidade de tornar a falar com Deus. Efésios 2:1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Mateus 8:22. Sueli. Jesus respondeu: siga-me agora, desde que os mortos sepultem seus próprios mortos. Olha aí, ó. Tá vendo? Espiritualmente, a morte espiritual é perder o acesso a Deus, como já falei. Ser expulso do jardim e não ter mais a possibilidade de conversar, de estar próximo da fonte de toda a vida espiritual, que é o próprio Deus. E mais uma vez, Cristo resolveu os três problemas. As três mortes Cristo resolveu na cruz. Ele resolveu a morte física, porque agora em Cristo Ele nos promete uma vida eterna. E como nós já vimos aqui em Tessalonicenses, vai dizer que esse corpo corrupto vai se revestir de um corpo incorrupto, ou seja, nós viveremos para sempre fisicamente com Cristo, naquele corpo que Ele, após a ressurreição, caminhou aqui durante quase 50 dias conosco, com aquele corpo glorificado, um corpo que pode voltar a resistir à presença de Deus.
Aquela glória que Deus tem. Glória essa que Moisés pediu para ver essa glória no Monte Sinai e Deus falou assim, você não tem como ver, se me ver você vai ser consumido pela minha glória. E aí, mas Deus se agradou do pedido de Moisés e ele fala, então você vai me ver de costas, você não pode olhar minha face. E a Bíblia diz que na fenda da rocha, Moisés viu o Senhor passando de costas, viu a glória do Senhor, e o rosto dele ficou em luz incandescente. E quando ele desceu da montanha, as pessoas tinham que cobrir o seu rosto, porque não conseguiam aguentar a luz de Moisés, porque Moisés viu a Deus de costas. Olha só, a glória do nosso Deus. E a Bíblia diz que ele tinha que usar como que um capuz, uma venda, para ele poder conversar com a galera. Durante um bom período ele ficou ainda assim com essa glória. Vê se pode. Glória essa que se esvaneceu, não ficou para sempre. Sabe por quê, Carol? Porque nos ensinando que nós precisamos estar diante de Deus sempre. Não adianta estar diante de Deus uma vez e sair de lá cheio de glória, ela vai se perdendo. Nós precisamos estar o tempo inteiro diante de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus e a sua glória. Então, Cristo resolveu o problema da morte física, nos dando vida eterna nele. Cristo morreu, Cristo resolveu a morte sentimental, a morte da alma ou a morte da mente. Porque agora, como vimos ali no relato de Paulo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque é muito mais forte do que eu, o mal se apresenta, eu caio. Mas Cristo, ele restaura o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Mas isso é um trabalho diário, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, renovai a vossa mente diariamente, transformando, Romanos 12:2, transformai-vos, ó, o papel é você, eu e você, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somos nós que buscamos renovar a nossa mente diariamente com a palavra de Deus, indo à igreja, ouvindo pregação, andando com homens e mulheres de Deus. É assim que a gente renova a nossa mente, renova a nossa forma de enxergar o mundo e, claro, o extraordinário trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Então, transformai-vos vós pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um trabalho diário, mas Cristo resolveu também. Todas as nossas soluções estão em Cristo. E a morte espiritual. A Bíblia diz que através do sangue de Jesus nós fomos purificados. Porque o nosso pecado que nos separou de Deus, não foi? A morte espiritual, a separação de Deus foi por causa do pecado. Mas a Bíblia diz assim, ó, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora nós, puros, podemos estar novamente reconectados com o Pai. Entendeu? Por isso que a palavra religião significa isso. Religar. Nós fomos religados com Deus. Agora o Espírito, próprio Deus, não mais nos visita toda tarde. Lá no Jardim do Éden, ele visitava toda tarde os homens, e o homem ministrava, conversava com ele. Agora não. Agora o próprio Deus, Rafael, sabe o que ele fez? Ele falou assim, não vou mais te visitar toda tarde, não. Eu falei o seguinte, eu vou morar dentro de você. E o Espírito Santo mora dentro de nós, ele habita dentro de nós. No dia em que você o aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, se fez um com o seu Espírito. Ele não é um Espírito estranho dentro do seu Espírito, não, Duda. Esse problema da morte espiritual já foi resolvido. Esse é o único problema, esse é o único dos 3 problemas que já foi resolvido, Carol. Prestem bem atenção. Se perder, vocês vão se perder literalmente. Das 3 áreas que Cristo resolveu do nosso problema, físico, mental, alma e espiritual, o espiritual já está resolvido. Na conversão, o Espírito Santo vem e habita dentro de vocês. Vocês são nova criatura, vocês têm um novo Espírito. E agora esse Espírito dentro de vocês começa a trabalhar as outras 2 etapas. A nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa vontade, como? Se submetendo todo dia. É o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito. Muito bom, senhor. É o fruto do Espírito.
fruto tem que ser desenvolvido. A semente está aí. Mas por que eu não consigo exercer tudo isso? Por que agora que eu aceitei Jesus eu não me tornei uma pessoa paciente, uma pessoa longânima, uma pessoa de fé? Por que ainda me sinto? Porque você precisa dar vazão a esse fruto. Você precisa alimentar, você precisa regar esse fruto do Espírito com a palavra de Deus, que é o que rega esse fruto. E aí o Espírito Santo vai encontrando liberdade para fazê-lo crescer dentro de nós. Aí você se torna uma pessoa mais paciente, mais longânima, mais mansa, com paz, com fé, amorosa. São os frutos do Espírito. Então, esse está em processo. Não é no momento da conversão. No momento da conversão, pum, reconectou com Cristo. Teu espírito agora pode acessar o Todo-Poderoso através de Cristo. Está resolvido o teu espírito, o Vitor Hugo. Aquela bagaceira que a gente era, que não tinha como se relacionar com o próprio Deus, distante, está resolvido. Cristo cumpriu já na cruz isso. E Ele nos possibilitou. Ele falou assim, fiquem esperando que eu vou enviar para vocês o meu Espírito. Eu vou aos céus, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o meu Espírito, o outro igual a mim, e Ele vos ensinará a guardar tudo que eu vos tenho dito. Olha como a Escritura é maravilhosa, meu Deus do céu. E é o que Ele está fazendo dia após dia na nossa vida, nos moldando à imagem do perfeito Filho de Deus, o Cristo. O papel do Espírito Santo é te tornar um Cristo. Nas suas emoções, nos seus sentimentos. Espiritual, Ele já te tornou. E agora, seus sentimentos, sua alma e mente, precisa todo dia estar diante dele e das suas escrituras para aprender a como viver corretamente ao modelo de Cristo. E o físico será só quando Cristo voltar. Porque esse corpo, ele é perecível, ele já foi marcado pelo pecado. O corpo, por isso que a nossa luta diária de vencer o corpo, vencer o pecado, o mundo e o corpo, sabe? Esse corpo, ele está perdido, por isso que ele é perecível. O juízo dele já foi dado, é a morte. Mas a promessa de que nós ressuscitaremos após a nossa morte num corpo glorioso, um corpo incorruptível. Esses são os 3 processos do que Cristo conquistou para nós na cruz. E o que a gente precisa fazer? Nada, Ele já fez tudo. A gente só precisa se submeter ao Espírito Santo, deixar Ele trabalhar em nosso coração, ter um coração moldável e não mais dizer eu nasci assim, sou assim. Sabe aquela frase? Eu nasci assim, sou assim. Não, tudo bem, você nasceu assim, você é assim, só que em Cristo você é uma nova criatura, e a nova criatura não nasceu assim, ela nasceu perfeita, só que em potencial. A semente, ela é um potencial. A semente que Cristo plantou em nós, que se chama o amor, é o potencial de se tornar igual a Cristo. Só que uma semente precisa ser trabalhada, regada, podada. E quem faz isso é o Espírito em nós, mas nós temos que permitir. Porque o velho homem fica querendo renascer dentro de nós, né? Os velhos costumes, as tentações, o diabo está lá ainda, nossas almas está tentando nos levar de volta para aquela bagaceira daquela vida que Jesus nos tirou. Todo dia. Por isso que todo dia devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Debruçando sobre as suas escrituras, fazendo um curso como você está fazendo, para aprender mais sobre o teu Senhor e vivendo em comunhão com os teus irmãos, porque é ali que a gente é lapidado. A Bíblia diz que um ferro afia outro ferro, é ali que a gente é afiado. Conviver com os irmãos. E Deus certamente cumprirá a sua obra em nós. Amém, irmãos? Amém. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Um tema tão lindo, tão interessante. Fiquem à vontade. Quer, Rafael? Quer, Duda? Larissa? Sueli? Bia? Sara? Carol? Não? Eu não tenho dúvida, mas tem uma passagem aí na Bíblia que fala, talvez você vai saber onde fica, que eu não sei, mas fala que nós temos que ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá a estação na hora certa e tal. E é justamente isso que fala aqui, né? Ele vem contando isso pra gente, né? Que se nós não estivermos perto do Senhor todo o tempo, estivermos realmente implantados, enraizados nele, não adianta, a gente vai morrer. E ele diz que a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada e lançada fora.
Então, assim, é nosso dever buscar todo o tempo, tá com o Espírito Santo, estar perto do Senhor, ler a palavra dele, buscar realmente o fruto do Espírito para que ele seja desenvolvido. Essa é a turma aí. Termina de falar aí, então, Sueli, como você estava dizendo. Não faz isso não. Não. Já falei. Muito bom. Somos plantados junto a ribeiros. O ribeiro é o próximo Senhor. Bem-aventurado o homem que é plantado junto a ribeiros. As suas raízes, ela bebem daquela água, que é a própria vida do Cristo. E aí, ao beber daquela água, ela vai estar sempre frutífera. Diz assim, ó, suas folhas não caem e dá o fruto na estação própria. E tudo que fizer, prosperará. Essa é a vida com Deus que nós temos que viver. Dá um tchauzinho aí, que acho que é a primeira vez que a galera vê aí a turma. Essa é a turma, viu, online? Essa é a turma que a gente caminha. Tem mais alguns que faltaram hoje, mas amém, depois eles vão ver. E vamos ter uma oração, né? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula. Senhor, que o que aprendemos aqui possa explodir dentro de nós, Senhor, e gerar mudança, Pai. E gerar confiança de que Tu és o Senhor, o autor, o consumador da nossa fé. Obrigado, Cristo, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor, que nos rendeu vida e a possibilidade de largarmos os agrilhões e as algemas do pecado e agora vivermos livres de todo o pecado, podendo resistir ao pecado. Satanás agora não é mais forte do que nós, porque nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo, o próprio Deus. Obrigado, Senhor. Gere em nós, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Encontre em nós caminho livre para mudar tudo que tem que mudar. Encontre em nós, Senhor, não encontre nenhuma dificuldade, obstáculo ou porta fechada. Entra em todas as lacunas do nosso ser, Senhor, e muda e transforma. Queremos ser parecido com o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso irmão, Jesus Cristo. E essa é a Tua obra em nós. Não queremos ser empecilho para que isso ocorra, Senhor, porque a coisa mais extraordinária do mundo é ter Cristo como modelo e sermos parecidos com Ele, Senhor, a imagem e semelhança do Deus Pai. Obrigado, Senhor. Recebe toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós chamamos em nome de Jesus. Amém. Valeu, turma.